Estamos de volta, pessoal, continuando aqui então com o nosso tópico 1B. Nesse tópico aqui a gente vai falar sobre o seguinte: reconhecer os requisitos de conformidade. E os objetivos abordados no exame é o item 1.1, compare, contraste relatórios de governança, risco e conformidade. Começando aqui a nossa introdução desse tópico então. Atualmente, as empresas enfrentam uma rigorosa regulamentação que as obriga a garantir segurança de seus sistemas. O pentest desempenha um papel crucial ao oferecer uma avaliação dos componentes ausentes necessários para atender aos requisitos de conformidade. Muitas empresas têm a responsabilidade de aderir a normas e regulamentos que estabelecem diretrizes de segurança para prevenir a exposição de dados sensíveis. Já sabem do que a gente vai falar, né? Alguns exemplos incluem o padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento, o famoso PCI-DSS, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR. Lembrando que a prova não cobre a LGPD, mas a gente sabe que na prática a LGPD foi bastante baseada na GDPR. Nesse tópico aqui a gente então vai ver alguns elementos comuns encontrados no requisito de conformidade e sua relação com a proteção de informações, começando com o PCI-DSS. Além disso, abordaremos diferentes tipos de avaliações, como aquelas baseadas em metas, conformidade e objetivos, bem como diversas estratégias possíveis durante a condução de um pentest. Começando aqui então com a definição do PCI-DSS, a gente já viu brevemente, né? Mas vamos aprofundar aqui. Ele especifica os controles que devem ser adotados para processar dados de cartão de crédito com segurança. É o que a gente precisa fazer, né, para participar, tá em compliance, digamos assim, com esse PCI DSS. Criar e manter uma infraestrutura segura usando aparelhos e software dedicados que monitoram e impedem ataques. Lembrando, se eu não me engano, acho que o PCI DSS tem um link mais para frente aqui, se eu não me engano, acho que são 12 itens. Tem algumas separações lá. Aqui a gente está trazendo aqui os mais importantes, tá? Empregar estratégias de boas práticas, como alterar senhas padrão do fornecedor e treinar os usuários para que não abram e-mails suspeitos, que é treinamentos lá anti-phishing, né? Monitorar continuamente as vulnerabilidades e empregar proteção anti-malware apropriada e continuamente atualizada. Fornecer métodos de controle de acesso robustos usando o princípio de menor privilégio, que a gente já viu isso lá na Security Plus, né? E monitorar e testar redes rotineiramente, ou seja, tá sempre ali fazendo teste na rede. Aqui o slide ficou duplicado, isso daqui já tem, a gente já falou e faltou aqui, ó, criar e manter políticas de segurança de informação adequadas. Continuando aqui ainda, se um comerciante não cumprir os requisitos, ele poderá enfrentar uma multa substancial e até perder o direito de efetuar transações com o cartão de crédito. A conformidade com o PCI-DSS depende de um processo contínuo de avaliação, remediação e relatório. Usando os controles prescritos, esse processo contínuo fornece um maior nível de segurança. O PCI-DSS não é uma lei, trouxe até negritado aqui para vocês, e portanto não há supervisão de governo. No entanto, é fundamental que qualquer pessoa que lide com dados titulares de cartão cumpra as diretrizes. O que acontece? Nesse slide aqui eu trouxe o link dele, né, pcisecuritystandards.org/Bottomley. E na documentação você pode encontrar uma lista dos quatro princípios e diretrizes principais. O que acontece? Às vezes a pessoa ela faz um pagamento. Por exemplo, esse curso aqui está sendo disponibilizado para vocês através de um pagamento. Quem está fazendo o pagamento com cartão de crédito são vocês. Mas é diretamente para mim? Não, não é. Então é para uma operadora de cartão, algum sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento, ele sim tem que estar de acordo com o PCI-DSS, não eu. Por mais que eu receba isso, né, de uma forma secundária, digamos assim, de forma primária, quem está recebendo a gente fala operadora do cartão, mas não é bem operadora do cartão. Tem um sistema de pagamento ali que está tratando com sistemas de cartão. Então ela que tem que estar de acordo com o PCI-DSS, não eu, por mais que eu seja o vendedor. Conseguiram entender a diferença aí? Bom, e seguindo aqui ainda vinculado com o PCI-DSS, a gente tem esse tópico aqui de avaliar, remediar e reportar. Uma empresa deve estar alerta e tomar medidas para proteger os dados. Testar garante que os dados estão em compliance, ou seja, em conformidade, né? Antigamente a gente ouvia bastante, compliance, mas a gente já está trocando por esse termo aqui de conformidade, que ele já está em português. Realizar uma avaliação e então reportar os resultados. Então, para a gente poder participar lá do PCI-DSS, a gente precisa fazer alguns testes ali. E aí o que acontece? O nível de segurança é o que define se o comerciante deverá concluir uma autoavaliação,
ou seja, ele vai preencher ali uns formulários ali, analisando o próprio sistema, ou se o auditor externo avaliará se ele está em conformidade. Dependendo de um certo nível aqui, a gente precisa de um auditor externo, que a gente vai ver a seguir. O nível também define necessidade de um relatório de conformidade, esse ROC aqui, ó. O comerciante será então classificado de acordo com esse número. Nível 1, acima de 6 milhões de transações por ano. O nível 2 é de 1 a 6 milhões de transações por ano. Nível 3, de 20 mil a 1 milhão. E nível 4, pequenos comerciantes com menos de 20 mil transações. Isso tudo, ó, por ano. Por ano. Pô, tem que decorar isso daí. É bom lembrar, precisa decorar isso daí. O que eu acho bom e interessante é vocês fazer a segmentação é o seguinte. O nível 1 aqui, ele tem que ser auditor externo. Então, assim, nível 1, acima de 6 milhões, auditor externo. E ele tem que ser conduzido por um avaliador de segurança qualificado. Esse QSI aqui. O nível 1 e o nível 2 tem que preencher esse relatório de conformidade. E o nível 2 e até o nível 4 aqui, eles podem receber um auditor externo ou enviar um autoteste que comprove que estão tomando medidas ativas para proteger a infraestrutura. Lembrando, em alguns outros cursos aí eu já comentei sobre isso, ele traz alguns itens, né? Por exemplo, ter um firewall na rede não significa que você está em compliance, que você está seguro, tá? A gente está falando aqui PCI DSS exatamente, mas a gente sabe que tem um certo nível de preocupação quem mexe com esses cartões de crédito e tudo mais. Mas a gente fala de outros, abrindo um pouco, né? Fugindo um pouquinho aqui do tema do PCI. Tem algumas conformidades, até auditoria interna mesmo, ou externa, por exemplo, de órgãos públicos que fazem em setores públicos mesmo. Ah, eu tenho um firewall aqui, tem. Pô, tô em compliance. Mas esse firewall está devidamente configurado? Então, assim, não é só porque a gente está seguindo um compliance, a gente está em compliance que a gente está seguro, tá? Só pontuar isso daí.